Dia 36. Levítico 16. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho, para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso banhará a sua carne com água, e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor, e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cairá sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode, sobre que cairá sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhados de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que está com eles no meio das suas imundícias. E ninguém estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de ter feito expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho, e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar 7 vezes com o seu dedo, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho, que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá, e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também a gordura da expiação do pecado queimará sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação, e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne, e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote, que for ungido, e que for sagrado, para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar.
semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Este é um dos capítulos mais importantes e significativos de todo o Antigo Testamento. Ele descreve o dia da expiação, Yom Kippur, o dia mais santo do calendário judaico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados de toda a nação de Israel. Este capítulo aponta profundamente para a obra redentora de Cristo. Contexto: lembrança de um julgamento. O capítulo começa lembrando a morte dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, capítulo 10, que morreram ao se aproximarem de Deus de forma irreverente. Esta referência estabelece o tom solene. Aproximar-se de Deus não é algo trivial, mas requer extremo cuidado, preparação adequada e obediência estrita às instruções divinas. Restrições de acesso ao lugar santíssimo. Deus advertiu que Arão não poderia entrar no santuário interior em todo o tempo, apenas uma vez por ano, no dia da expiação, e somente seguindo procedimentos específicos. O lugar santíssimo, onde a Arca da Aliança e o propiciatório estavam, era onde Deus manifestava sua presença na nuvem. Entrar inadequadamente significava morte certa. Esta restrição ensinava verdades profundas. Deus é santo e inacessível ao pecador. O pecado cria uma barreira entre Deus e a humanidade. O acesso a Deus requer mediação e expiação. Preparação do sumo sacerdote. Antes de entrar no lugar santíssimo, Arão devia banhar-se completamente, simbolizando purificação. Vestir vestes simples de linho branco, não suas vestes ornamentadas normais, mas roupas humildes que representavam pureza e humildade. Oferecer sacrifícios por si mesmo, um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. O fato de o sumo sacerdote precisar primeiro fazer expiação por seus próprios pecados antes de poder fazer pelo povo demonstrava que ele também era pecador e imperfeito, apontando para a necessidade de um sumo sacerdote perfeito que viria, Jesus Cristo. Os dois bodes, um ritual profundamente simbólico. O ritual mais distintivo deste dia envolvia 2 bodes, escolhidos por sorteio. O primeiro bode, sacrificado pelo Senhor, era sacrificado como oferta pelo pecado. Seu sangue era levado para dentro do véu, ao lugar santíssimo. O sangue era aspergido sobre e diante do propiciatório 7 vezes. Representava a morte substitutiva necessária para a expiação. O segundo bode, o bode emissário, Azazel, permanecia vivo. Arão colocava ambas as mãos sobre sua cabeça e confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. Era então enviado ao deserto por um homem designado, levando simbolicamente os pecados do povo para a terra solitária. Representava a remoção completa dos pecados. Juntos, estes 2 bodes ilustravam 2 aspectos essenciais da expiação. 1, o pagamento pelo pecado através de morte substitutiva, e 2, a completa remoção e afastamento dos pecados. Como diz o Salmo 103 e Moldoze. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. A sequência do ritual. O ritual seguia uma ordem cuidadosa. Arão oferecia o novilho por si mesmo e sua família. Entrava no lugar santíssimo com incenso, cuja fumaça cobria o propiciatório. Proteção da glória divina. Aspergia o sangue do novilho sobre o propiciatório. Sacrificava o bode do Senhor pelo povo. Levava seu sangue para dentro do véu e o aspergia sobre o propiciatório. Fazia expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, todos contaminados pelos pecados do povo. Colocava as mãos sobre o bode vivo, confessava os pecados e o enviava ao deserto. Trocava de vestes, banhava-se novamente e oferecia holocaustos. Expiação por tudo e todos. É significativo que a expiação não era apenas pelas pessoas, mas também pelo santuário, pela tenda e pelo altar. Os pecados do povo contaminavam até mesmo os lugares santos. Isto revela quão penetrante e contaminador é o pecado, ele afeta tudo. Um dia de humilhação nacional. Este deveria ser um dia de afligir as almas, jejum, arrependimento e autoexame. Nenhum trabalho podia ser feito. Era um sábado especial de descanso completo. Tanto israelitas nativos quanto estrangeiros residentes deviam observá-lo. Todo o povo participava através da contrição e cessação de atividades normais. Estatuto perpétuo.
O capítulo enfatiza repetidamente que isto era um estatuto perpétuo. Deveria ser observado anualmente, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, aproximadamente setembro ou outubro. Este ritual anual lembrava constantemente a Israel que o pecado é real e sério. A separação de Deus, devido ao pecado, é grave. Expiação é necessária e custosa. Deus provê um meio de reconciliação. Significado teológico profundo. Este capítulo está repleto de verdades teológicas. 1. A santidade de Deus mais. Ele é tão santo que até o sumo sacerdote só podia se aproximar uma vez ao ano, com sangue, em condições estritas. 2. A seriedade do pecado requeria morte substitutiva e elaborados rituais de purificação. 3. A necessidade de mediação. O povo não podia se aproximar de Deus diretamente. Precisava de um mediador. 4. A imperfeição do sistema levítico. O fato de precisar ser repetido anualmente mostrava que não era a solução final. Cumprimento em Cristo. O livro de Hebreus explica extensivamente como Cristo cumpriu tudo que o dia da expiação simbolizava. Hebreus 9, 11-12. Cristo entrou no verdadeiro santuário celestial, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Hebreus 9, 24-26. Cristo não precisa oferecer-se repetidamente como o sumo sacerdote. Ele se ofereceu uma vez por todas. Hebreus 10, 14. Por uma só oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 4, 14-16. Jesus é nosso grande sumo sacerdote que passou pelos céus, sem pecado, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, dando-nos ousadia para nos aproximarmos do trono da graça. Jesus é simultaneamente o sumo sacerdote perfeito, sem necessidade de expiação por si mesmo. O sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. O bode emissário, levando nossos pecados para longe. O véu rasgado. Quando Jesus morreu, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo rasgou-se em dois, de alto a baixo. Mateus 27, 21. Este milagre declarou que o caminho para Deus estava agora aberto a todos os crentes através do sangue de Cristo. Não precisamos mais de um sumo sacerdote terreno entrando uma vez ao ano. Temos acesso constante a Deus através de Jesus. Relevância contemporânea. Para os cristãos hoje, Levítico 16 nos ensina: gratidão pela obra de Cristo. Ele fez o que os sacrifícios anuais nunca poderiam fazer permanentemente. Confiança no acesso a Deus. Podemos nos aproximar com ousadia do trono da graça. Seriedade do pecado. O custo tremendo da expiação nos lembra de não tratar o pecado levianamente. Completude da salvação. Nossos pecados foram não apenas pagos, mas removidos completamente. Este capítulo é verdadeiramente central para compreender toda a mensagem bíblica de redenção, sendo um dos textos do Antigo Testamento que mais claramente aponta para a obra salvadora de Jesus Cristo. Levítico 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado o sangue, derramou sangue. Por isso será eliminado o tal homem do meio do seu povo, para que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios que oferecem no campo, para que os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será eliminado dos seus povos. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue eu porei a minha face, e a eliminarei do meio do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, comerá sangue.
Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue, e o cobrirá com pó, porquanto é a vida de toda a carne. O seu sangue é pela sua vida. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. E toda pessoa, assim dos naturais como dos estrangeiros, que comer corpo morto ou dilacerado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imunda até a tarde. Depois será limpa. Mas se os não lavar, nem banhar a sua carne, levará a sua iniquidade. Este capítulo marca uma transição importante em Levítico, iniciando a seção conhecida como Código de Santidade, capítulos 17 e 27, que enfatiza a santidade prática na vida diária. O capítulo 17 concentra-se especialmente na santidade do sangue e nas regulamentações sobre sacrifícios, estabelecendo princípios fundamentais sobre a vida, a morte e a expiação. Centralização dos sacrifícios. Deus ordenou que todos os animais domésticos abatidos para consumo, bois, cordeiros, cabras, deveriam ser levados à porta do tabernáculo e oferecidos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Não era permitido simplesmente matar e comer esses animais em qualquer lugar, no acampamento ou fora dele. Esta ordem tinha vários propósitos importantes. Combate à idolatria, Moses. O texto explicitamente declara: e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Os israelitas, influenciados por práticas egípcias e cananitas, estavam inclinados a oferecer sacrifícios a demônios ou espíritos do campo. Exigir que todos os abates ocorressem no tabernáculo eliminava essa tentação e prática idólatra. Cada refeição de carne tornava-se um ato de adoração legítima a Yahweh. 2. Reconhecimento da santidade da vida, Minas. Ao exigir que o sangue fosse derramado no altar do Senhor, Israel reconhecia que toda a vida pertence a Deus. Mesmo ao comer, estavam dependentes da provisão divina e reconheciam a Deus como doador da vida. 3. Comunhão constante com Deus. Os sacrifícios pacíficos eram celebrações comunitárias onde partes do animal eram queimadas no altar, para Deus, partes iam para os sacerdotes e o restante era comido pela família. Cada refeição de carne tornava-se uma celebração da aliança com Deus. 4. Controle sacerdotal e ordem. Esta prática assegurava que os sacerdotes supervisionassem todos os sacrifícios, mantendo pureza ritual e ensino correto. Nota importante: esta lei era específica para o período no deserto, quando o tabernáculo estava no centro do acampamento. Mais tarde, quando Israel se espalhou pela terra prometida, esta exigência foi modificada. Deuteronômio 12, 20 e 25, para permitir abate doméstico, desde que o sangue não fosse comido. A proibição absoluta de consumir sangue. O coração teológico deste capítulo está na proibição de comer sangue, repetida enfaticamente várias vezes. Deus fornece a razão fundamental, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Esta é uma das declarações teológicas mais importantes de toda a Escritura. Revela verdades profundas. 1. O sangue representa a vida, menos, na perspectiva bíblica, o sangue não é apenas um fluido corporal, mas o próprio portador da vida. A vida da carne está no sangue. Quando o sangue é derramado, a vida se vai. Por isso, o sangue é sagrado. 2. O sangue foi dado por Deus para expiação. Deus estabeleceu que o sangue, representando vida, seria o meio de expiação. O princípio é vida por vida. O pecado merece morte, mas Deus aceita a vida de um substituto inocente no lugar do pecador. Esta é a essência da expiação substitutiva que permeia toda a Escritura. 3. Comer sangue seria profanar seu propósito sagrado. Como o sangue foi designado especificamente por Deus para expiação no altar, usá-lo como alimento seria tratar como comum o que Deus tornou sagrado. Seria uma blasfêmia contra o próprio meio que Deus estabeleceu para perdão de pecados. 4. A proibição era universal. Aplicava-se tanto aos israelitas quanto aos estrangeiros que viviam entre eles. Alguns veem nesta proibição um eco da lei dada a Noé após o dilúvio, Gênesis 9.4, sugerindo que poderia ter aplicação universal para toda a humanidade. Procedimentos práticos. O capítulo fornece instruções específicas sobre como lidar com o sangue. Para animais caçados, animais selvagens ou aves, já que estes não seriam levados ao tabernáculo, o caçador deveria derramar o sangue no chão e cobri-lo com terra. Isto demonstrava respeito pela vida e evitava que o sangue fosse consumido.
Era como devolver a vida à terra, reconhecendo que pertence a Deus. Para animais encontrados mortos ou dilacerados, comer desses animais causava impureza cerimonial temporária. A pessoa deveria lavar suas roupas, banhar-se e ficaria impura até a tarde. Se não se purificasse, levaria sua iniquidade, enfrentaria as consequências de sua negligência. A questão da proibição de sangue para cristãos. O Concílio de Jerusalém, Atos 15, 19, 20, 28, 29, manteve a proibição de consumir sangue para os cristãos gentios, junto com a abstenção de idolatria e imoralidade sexual. Embora haja debate sobre se isto era uma exigência permanente ou temporária para facilitar a comunhão entre judeus e gentios, muitos cristãos até hoje evitam consumir sangue por respeito a este princípio. Mesmo que não vejamos isto como obrigação ritual, o princípio subjacente permanece. Devemos ter reverência pela vida e profundo apreço pelo sangue de Cristo que nos redimiu. Relevância contemporânea. Para os cristãos hoje, este capítulo nos ensina: reverência pela vida. Toda vida é dom de Deus e deve ser tratada com respeito. Gratidão pela expiação. O alto custo do perdão nos deve levar à gratidão profunda. Centralidade do sangue de Cristo. Nossa salvação depende completamente do sangue derramado de Jesus. Afastamento da idolatria. Devemos adorar somente ao Deus verdadeiro. Santidade em todas as áreas da vida, até nossas refeições, podem ser atos de adoração. Levítico 17 nos lembra que a vida e a salvação são dons preciosos de Deus, conquistados a um custo tremendo, o derramamento de sangue. Última e perfeitamente, este foi o sangue de Cristo na cruz. Levítico 18. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Não descobrirás a nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa, ou fora de casa. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha. Não descobrirás a sua nudez, porque são tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai. Ela é parenta de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parenta de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te chegarás à sua mulher. Ela é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora. Ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão. É nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele. Confusão é. Não vos contamineis com nenhuma destas coisas, porque em todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra não vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo.
Portanto guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos costumes abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este capítulo trata das leis sobre pureza sexual e relações familiares, estabelecendo padrões morais claros que distinguiam Israel das nações ao seu redor. É um dos textos bíblicos mais diretos sobre ética sexual, revelando o desígnio de Deus para a sexualidade humana dentro do contexto da santidade. Introdução. Identidade e separação. O capítulo começa com uma afirmação fundamental repetida várias vezes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Esta declaração estabelece a autoridade e base para todas as leis que seguem. Deus não está dando opiniões ou sugestões culturais, mas ordenanças baseadas em seu caráter santo e seu relacionamento de aliança com Israel. Deus ordena que Israel não siga as práticas do Egito, de onde vieram, nem de Canaã, para onde iam. Estas duas culturas eram notórias por práticas sexuais degradantes, incesto, prostituição cultural, homossexualidade ritualística e até sacrifícios de crianças. Israel deveria ser radicalmente diferente, vivendo segundo os estatutos divinos, não segundo os costumes pagãos. A promessa é clara: os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Obediência a estas leis traz vida, florescimento e bênção. Desobediência traz morte, degradação e julgamento. Paulo cita esta frase em Romanos 10:5 e Gálatas 3:12, mostrando que a lei revela a justiça de Deus, embora apenas Cristo a cumpriu perfeitamente. Proibições de relações incestuosas. A maior parte do capítulo lista relacionamentos familiares proibidos. A frase repetida descobrir a nudez é um eufemismo hebraico para relações sexuais. As proibições incluem relacionamentos de sangue direto. Mãe, versículo 7. Irmã ou meia-irmã, versículo 9 e 11. Neta, versículo 10. Tia paterna ou materna, versículos 12 e 13. Relacionamentos por afinidade, casamento. Madrasta, mulher do pai, versículo 8. Nora, mulher do filho, versículo 15. Cunhada, mulher do irmão, versículo 16. Tia por casamento, mulher do tio, versículo 14. Relacionamentos compostos. Uma mulher e sua filha, versículo 17. Uma mulher e sua neta, versículo 17. Duas irmãs simultaneamente, versículo 18. Propósitos destas proibições. Proteção da estrutura familiar. Estas leis protegiam a família de confusão de papéis, exploração sexual e destruição dos laços de confiança. Se um pai pudesse se relacionar sexualmente com sua filha, ou um irmão com sua irmã, a família perderia sua função como lugar seguro de formação e proteção. 2. Prevenção de abuso de poder. Muitas dessas proibições protegem membros mais vulneráveis da família, crianças, enteadas, noras, de serem explorados por aqueles em posições de autoridade. 3. Distinção de Israel. Incesto era comum em culturas pagãs, especialmente no Egito. Faraós frequentemente casavam com irmãs, e em Canaã. Estas leis separavam Israel dessas práticas degradantes. 4. Revelação do design criacional. Deus criou a sexualidade para funcionar dentro de parâmetros específicos. Violá-los traz consequências destrutivas, tanto pessoais quanto sociais. 5. Manutenção da saúde genética. Embora não fosse o foco primário, estas leis também protegiam contra problemas genéticos que surgem de consanguinidade próxima. Outras proibições sexuais. Além do incesto, o capítulo proíbe 1. Relações durante a menstruação, versículo 19, já mencionada em capítulo 15, esta proibição ensinava a respeito pelos ciclos naturais da mulher e pela santidade do sangue. 2. Adultério, versículo 20, violação da aliança matrimonial de outro homem. O adultério quebra a confiança, destrói famílias e perverte o design de Deus para o casamento. 3. Sacrifício de crianças a Moloque, versículo 21. Moloque era uma divindade cananita a quem crianças eram sacrificadas queimadas vivas. Esta prática abominável combinava a idolatria com assassinato infantil. Incluí-la aqui entre pecados sexuais pode indicar que estava relacionada a rituais de fertilidade pagãos, ou simplesmente enfatiza a destruição da vida familiar que todas estas práticas causam. 4. Homossexualidade, versículo 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Esta proibição é clara e inequívoca. Deus designou a sexualidade para expressão dentro do casamento heterossexual. A palavra abominação, toevá em hebraico, é termo forte indicando algo detestável a Deus.
frequentemente usado para práticas idólatras. Esta proibição é reafirmada no Novo Testamento, Romanos 1, 26, 27, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10, mostrando que não é apenas lei cerimonial judaica, mas princípio moral duradouro. 5. Bestialidade, versículo 23, mas as relações sexuais com animais são chamadas confusão, uma perversão da ordem criada que confunde as distinções fundamentais que Deus estabeleceu. Tanto homens quanto mulheres são advertidos contra isto, indicando que tal perversão existia em ambos os sexos nas culturas pagãs. Consequências da desobediência. Os versículos finais, 24 e 30, explicam as consequências destas violações. Contaminação pessoal e nacional. Menos estas práticas contaminam não apenas o indivíduo, mas toda a nação. O pecado sexual tem efeitos sociais devastadores. 2. A terra vomita seus habitantes. Uma imagem poderosa. A terra é personificada como ficando nauseada pela perversão moral e expelindo seus habitantes como vômito. As nações cananitas estavam sendo expulsas precisamente por estas abominações. 3. Excomunhão, extirpação. Quem praticasse estas coisas seria extirpado do povo, provavelmente significando pena capital ou excomunhão permanente. 4. Aviso a Israel: se Israel praticasse as mesmas abominações que os cananeus, sofreria o mesmo destino, expulsão da terra. Este aviso tragicamente se cumpriu séculos depois, quando Israel foi levado ao exílio por suas apostasias, incluindo imoralidade sexual. Princípios teológicos fundamentais. Este capítulo revela verdades importantes sobre Deus e a moralidade. 1. Absolutos morais existem. Maros estabeleceu padrões objetivos para comportamento sexual. Não são construções culturais arbitrárias, mas reflexos do caráter santo de Deus e seu design criacional. 2. A sexualidade é sagrada. Longe de ser tabu ou meramente biológica, a sexualidade é presente de Deus com propósitos específicos. União matrimonial, procriação, prazer mútuo dentro do casamento. Seu mau uso profana algo sagrado. 3. Pecado tem consequências corporativas. Imoralidade sexual não é apenas pecado pessoal sem vítimas. Contamina famílias, comunidades e nações inteiras. 4. Deus julga nações. Os cananeus foram julgados por suas perversões morais. Deus é o juiz de toda a terra, não apenas de Israel. 5. Santidade prática é exigida. A santidade não é apenas ritual ou cerimonial, mas abrange toda a vida, especialmente a ética sexual. Relevância para o Novo Testamento e hoje. Jesus reafirmou o padrão de Deus para a sexualidade. Um homem e uma mulher em casamento para a vida. Mateus 19, 4, 6. Paulo ensinou que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo e deve ser usado para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, 18, 20. O Novo Testamento mantém proibições contra imoralidade sexual, porneia, termo amplo cobrindo todas as formas de sexo fora do casamento, adultério, homossexualidade, impureza sexual. Para os cristãos hoje, este capítulo nos ensina: o design de Deus para a sexualidade permanece menos. Casamento heterossexual monogâmico é o único contexto apropriado para a expressão sexual. 2. Pureza sexual é parte da santidade. Não podemos reivindicar seguir a Cristo enquanto desobedecemos deliberadamente seus padrões morais. 3. Compaixão sem compromisso. Embora devamos tratar todos com amor e dignidade, inclusive aqueles que lutam com tentações sexuais, não podemos redefinir o pecado como virtude ou a obediência como opressão. 4. Esperança de transformação. Paulo, após listar vários pecados sexuais em 1 Coríntios 6, 9 e 10, adiciona: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Versículo 11. Há poder transformador no Evangelho. 5. A cultura não determina a moralidade. Assim como Israel não deveria conformar-se ao Egito ou Canaã, cristãos não devem conformar-se aos padrões sexuais da cultura contemporânea, mas aos padrões eternos de Deus. Levítico 18 é simultaneamente desafiador e libertador. Desafiador porque confronta práticas que muitas culturas, antiga e moderna, aceitam. Libertador porque o caminho de Deus sempre leva à vida, florescimento e verdadeira satisfação humana.